Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvia Parreira e este é o InverteCast, o podcast onde a gente vai aprender aqui a colocar a vida de volta nos trilhos, a fazer com que os resultados mudem e mudem para melhor. E no vídeo áudio passado, é assim, a sequência aqui é áudio, vídeo e por aí vai, tá? Então é só buscar o anterior a esse. Eu falei sobre a posição invertida que nos encontramos diante dos problemas. O que é essa posição invertida? É quando a gente se percebe incapaz, impotente diante das circunstâncias ruins da vida. É importante ter essa consciência, é importante você perceber que você está se vendo de um modo distorcido, negativo, que não condiz com a sua verdade. Uma vez que você tem essa consciência, então agora, neste áudio, eu vou te dar a dica aqui do que você pode, precisa ou até deve fazer para começar esse processo, né, de reviravolta, de virada do jogo, de colocar a tua vida de novo nos resultados, fazendo com que aquela área que está empacada flua, que aqueles teus caminhos naquela outra área que estão fechados se abram e que você consiga aquilo que você quer para você na sua vida, naquele setor. Então, uma coisa é a gente ter a percepção distorcida da gente, que foi o que eu falei no vídeo passado, que se você não ouviu, só procurar aqui na playlist o vídeo anterior. Outra coisa são as tais donas escolhas. Sim, a gente escolhe, apesar de muitas vezes não poder escolher. Então, vamos lá. Há situações na vida que simplesmente acontecem. Independe da sua escolha, independe da sua vontade, independe de quão fiel, quanta fé você tem, depende de quanto você faça por. Então, algumas coisas acontecem. Queira ou não, goste ou não, não interessa. A vida não está aqui para ser fofinha para você, para mim ou para a galera. As coisas são o que são. Então, algumas coisas acontecem. E o que eu posso fazer depois que as coisas ruins aconteceram? Depois de um problema, de uma adversidade, de uma situação muito, muito tensa na minha vida? Eu posso escolher como vou passar por aquilo. Como eu quero passar por essa situação, apesar de que não tenho como intervir, apesar de que não posso mudar? Posso mudar a situação? Não. Não tenho, às vezes, capacidade, não tenho domínio, não tem. É uma situação que independe de mim. Mas eu posso escolher como vou passar por ela enquanto ela existir. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo de uma experiência pessoal que eu passei. Houve uma época na minha vida onde eu trabalhei, eu moro em São Paulo, e aqui a gente tem uma avenida muito famosa, conhecida, que é a Avenida Paulista. O centro comercial mais assim, famoso, badalado, blá blá blá. E eu trabalhei ali, assim, tipo, no quarteirão de baixo dessa avenida, uma rua paralela tal. E o fato é, parece que São Paulo inteiro trabalha lá. Então, quando você sai para trabalhar, tá todo mundo indo para a mesma região, né? O centro, tudo mais. Eu não sabia o que era pior naquela época, trabalhar, que eu tinha que pegar ônibus e metrô para chegar lá, e que nem sardinha em lata, ou se eu ia de carro. Porque ir de carro eu estava no conforto de estar no meu carro, mas eu perdi assim 1h30 a 2 horas para ir, 1h30 parada no trânsito a 2 horas para voltar. Porque eram aqueles horários chaves, né? Os horários de pico que não tem o que fazer. O fato é, tentei de não foi legal, porque, gente, eu sou baixinha, né? Tenho 1,51 m. Então imagina eu no metrô ali com a galera alta. Não rola. E eu não conseguia nem respirar o ar, né? Tava todo mundo lá em cima respirando e eu aqui embaixo respirando sovaco, essas coisas fedidas. E então eu falei, não, acho que o melhor ainda é ir de carro. Então eu ia de carro, tá? E por mais que você vá com bom humor, volte com bom humor, a volta tinha aquele horário um horário que as emissoras param de transmitir a música, esqueci como que chama, né? Horário político, horário eleitoral, não sei. É um horário lá das notícias, né? Que todas as rádios param.
Isso faz muito tempo, gente, isso faz muito tempo. Isso faz tanto tempo que não era nem numa época onde tinha internet no celular, tá bom? Porque você vai falar, por que você não ouvia o seu celular, sua internet, não ficava ouvindo? Não tinha opção. Era o rádio ou o rádio. Enfim. Então, assim, gente, por mais que você tivesse bom humor, por mais que você ouvisse música, uma programação, por mais que você se distraísse, tivesse bons pensamentos, chega uma hora que aquela situação, assim, parado todos os dias, gente irritada, gente muito grossa, gente fazendo besteira no trânsito, colocando em risco, né, o teu a tua integridade física, enfim, você lidando com aquilo diariamente é um estresse terrível. A gente passa por isso, né? Quem nunca? O fato é, eu podia mudar o trânsito de São Paulo, gente? Não. Eu podia sair daquele emprego? Claro que eu podia, mas não era uma alternativa para mim, né? Aquilo era o que eu tinha no momento, aquilo era o que eu precisava no momento, e era aquilo ou passar fome, né? E essa não era uma opção. Então, gente, eu não podia mudar o trânsito de São Paulo, eu não podia mudar o emprego. Eu estava ali, mas eu não queria ser uma prisioneira daquilo. Eu estava diante de uma situação, foi um ano bem difícil? Foi um ano bem difícil. Mas o que eu podia fazer diante daquilo? Eu tinha que escolher estar diante daquilo de uma forma boa. A situação já era ruim, eu não podia ser má para mim, eu não podia ser ruim comigo mesma. A situação já tinha um peso. Eu não podia pesar ainda mais a situação. Então, o fato é, eu escolhi um jeito de passar por aquilo. E é assim, foi o ano mais iluminado da minha vida, que eu brinco, né? Eu adoro ler livros. Hoje a gente consegue ler, né, no dispositivo, no tablet, no celular, mas na época também não tinha isso. Era raro PDF. Então eu tinha os livros físicos e eu li o livro. Então era assim, engata a primeira, anda 10 metros, para. Aí fica um tempão parada e eu lendo o livro. Engata mais a primeira, anda mais 10 metros, fica paradinha. Era assim o percurso de ida e era assim o percurso de volta. Em primeira, segunda, parada. Primeira, para. Primeira, segunda, parada. O que eu aproveitei nesses momentos? Eu aproveitei para ler um livro. E eu comecei a ler um livro por semana, eu comecei a ler 2 livros por semana, eu cheguei a ler um livro por 2 dias, ida e volta, ida e volta. Então, quando eu me lembro dessa fase da minha vida, apesar de ter sido uma fase tensa por muitos fatores, não só pelo deslocamento, mas a função em si, trabalhava numa área que não tinha nada a ver comigo, no mundo corporativo, com pessoas terríveis, péssimas mesmo, péssimos gestores, péssimos líderes, péssimos colegas de profissão. Então, apesar de ter sido tudo muito ruim mesmo, eu tinha que me submeter àquilo, porque naquela época não tinha outra opção, eu escolhi passar por isso de modo que hoje eu lembro, eu falo, quer saber? Eu aprendi muito com aquela situação. Então, o que eu mais curtia na ida era ler o livro, o que eu mais curtia na volta era ler o livro. Então, eu tirei o peso de uma situação que eu não podia mudar. Eu tirei aquele fardo e não fui eu aquela que piorou tudo, né? Então, a situação em si já tinha uma gravidade, já tinha uma delicadeza. E quantas coisas na nossa vida são assim? São o que são e a gente não pode alterá-las, a gente não tem domínio nenhum, a gente não pode mudar. Não pode. Por mais que a gente quisesse, gostasse ou até todas as tentativas, a gente não vai conseguir mudar. Mas a gente tem uma escolha. E essa escolha é como desejamos, como escolhemos passar por essa situação em si. Então, no áudio passado, eu falei sobre a importância de se perceber, de uma nova percepção de si diante do problema. Porém, tem problemas que, independente da sua percepção, eles são inalterados, são o que são. A partir do momento que eu escolho passar por aquilo de uma outra maneira, eu estou dando condições para mim, para não ser vítima, não sofrer diante daquilo.
E isso, gente, já tem um peso fantástico, maravilhoso. Isso altera a situação? Não. Mas isso te dá um meio saudável, mental, emocional, físico e espiritual para passar por aquilo. E nessas condições até de pensar em criar outras oportunidades, buscar as outras oportunidades e até fazer com que as oportunidades surjam, porque sim, tudo é correspondência. Então, como você se sente a seu respeito diante daquilo, aquilo afeta a sua vida, a sua realidade. Então, sim, a partir do momento que eu comecei a lidar melhor com o problema não ficou tão pesado para mim. A partir do momento que eu comecei a lidar melhor com aquilo, eu fui encontrando outras alternativas que podiam fazer com que eu fosse saindo e me libertar daquilo definitivamente. E eu as encontrei, e depois de um ano nesse processo todo muito maluco, eu finalmente saí de lá e abri o meu espaço terapêutico. Eu sempre tive uma pegada empreendedora, né? Eu já tive academia, já tive um espaço terapêutico, um instituto, já tive várias coisas assim. Enfim, foi quando eu saí de lá e dei uma guinada na minha vida. Então, escolhemos nos aprisionar no sofrimento. Escolhemos ser vítimas, ser impotentes, escolhemos lastimar, escolhemos o pior do pior, ou escolhemos ser o melhor diante do pior, escolhemos ser sábios diante de situações adversas, escolhemos ter um pouco de felicidade, um pouco de prazer diante da infelicidade, da própria tristeza. O tempo todo a gente está escolhendo. E a minha pergunta é: como você está escolhendo lidar com aquela situação, aquela área na sua vida que ainda não está legal? Então, a partir de hoje, eu quero que você escolha um jeito de lidar com aquilo melhor. Pensa em alternativas, pensa em possibilidades. Vai alterar a situação? Nem sempre. Vai fazer você lidar melhor com ela, sobreviver, passar por isso melhor? Opa! E como? E isso tem grande valor. Isso traz leveza, isso traz sabedoria. E é tudo isso que você precisa neste momento para inverter aquela situação. É tudo que você precisa para finalmente colocar a tua vida de volta nos trilhos, para as coisas começarem a fluir lá na frente. Portanto, o processo é agora, a escolha é agora. Descobre essa resposta. Descobre como você pode lidar de uma forma melhor com aquilo que não é tão bom assim ainda na sua vida. Essa é a lição de casa, combinado? E eu te encontro aqui amanhã com mais dicas. Importante você curtir, comentar, deixar sua experiência, dizer como você encontrou, que solução você encontrou, compartilha comigo. Deixa o seu depoimento aqui e mais importante que a sua participação me ajuda a divulgar esse trabalho, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que você conhece e você sabe que estão passando por isso também e precisam de uma luz, precisam encontrar uma saída para aquela situação que elas estão vivendo. E vamos juntos, eu e você, colocar a vida de volta nos trilhos, vamos junto numa grande irmandade de vencedores, passar por essas situações, ultrapassá-las com elegância, com serenidade, com sabedoria e fazer as coisas darem certo. Bora lá? Então, você já se inscreveu no meu canal? Legal! Se não, se inscreve aqui. E eu te encontro amanhã, combinado? Super beijo e até!